Opa, seja muito bem-vindo ao Trend Hunter, um programa aqui da Jovem Pan que traz as principais tendências que estão transformando o mundo. E toda semana a gente vai explorar um tema junto com convidados super especiais, gente foda que trabalha para dar vida a essas transformações todos os dias. Tudo isso contextualizado para a realidade brasileira aqui do nosso país, com dicas para você aplicar na sua vida, no seu negócio ou no seu cotidiano profissional. E lembrando que o Trend Hunter está disponível no site da Jovem Pan, na plataforma Panflix, em formato podcast, no nosso canal do YouTube ou em drops de conteúdo durante toda a nossa programação. E sem esquecer, é claro, das redes sociais. E eu sou Gustavo Anzel e confere aí o tema do programa de hoje que tá absolutamente fantástico. Que a inovação mudou a forma como você se desloca, como se comunica, como faz compras, como estuda, você já sabe. Mas você já parou para pensar no impacto que ela teve na sua empresa ou na empresa que você trabalha? WhatsApp no lugar de telefone, reuniões por videoconferência no lugar daquelas salas de reunião lotadas, marketing focado no digital. Essas são algumas das transformações que estão acontecendo nos últimos anos. E se você quiser manter a inovação diretamente no core da sua empresa, do seu produto, o que você tem que fazer é inovar sempre. No mundo atual, os negócios precisam gerar não somente resultados financeiros, mas também benefícios sociais, ambientais e alinhados a uma cultura ética. Essa é a base do ESG, um conceito que prevê empresas mais inovadoras, sustentáveis e ao mesmo tempo com grande relevância no mercado. O Breno é especialista nesse pensamento e trabalha todo dia para implementá-lo no cotidiano da sua empresa. Eu respiro isso todo dia. Eu peço para o time respirar isso todo dia, porque o mundo mudou. Né? As empresas não vão se sustentar mais simplesmente extraindo do ecossistema e denegrindo o ecossistema. E quando eu digo ecossistema, estou falando de mercado também, né? Não é só natureza, né? É do mundo. Então, precisa devolver. Precisa tirar e devolver. Você só vai conseguir se destacar quando você se comunica como marca empregadora, também olhando para essa geração nova, cobrindo o aspecto social, o aspecto emocional da coisa. Então, você quer fazer algo, mas você quer cuidar do meio ambiente. Você quer fazer algo, mas você quer devolver algo para a sociedade como um todo. Desenvolver soluções com foco em benefício para toda a humanidade é a base do mindset do Vale do Silício, um dos maiores centros de inovação do mundo. A Carolina sentiu isso na pele, comandando a OneSkin diretamente de lá. E por um lado foi super positivo a gente ver a abundância de recursos e a questão do mindset, né? Esse mindset aqui do Vale é um mindset muito de pensar muito grande e de tentar resolver problemas que afetam bilhões de pessoas. Então, isso te coloca num outro patamar de querer, né, buscar desenvolver tecnologias que vão ter esse impacto grande. As dificuldades, elas são principalmente em mostrar o valor que você está trazendo, que ninguém desse ecossistema está trazendo. Então, quando a gente vem do Brasil, a gente não vem com uma credibilidade, a gente não vem com um nome, e a gente tem que construir isso, mostrando o resultado do nosso trabalho aqui no dia a dia. Então, leva um tempo para as pessoas passarem a acreditar no seu potencial e acreditar que aquilo que você está fazendo realmente é algo tão disruptivo quanto as pessoas, os empreendedores que estão aqui no Vale ou que vêm de universidades super renomadas estão fazendo. Isso é um processo que leva tempo, mas que a gente é totalmente capaz. Hoje a OneSkin, por exemplo, a gente está na fronteira das empresas que estão desenvolvendo tecnologias na área de longevidade. É um grupo ainda pequeno que só tende a crescer, mas que mostra que a gente, como brasileiro, a gente está desempenhando um papel super relevante nessa área que é super importante para a saúde humana e para o futuro da sociedade. Então bora explorar as principais tendências com um convidado mais do que especial. Eu tenho o prazer de estar recebendo aqui nos nossos estúdios em São Paulo, Thiago Denardim. Daí, Dena, como estamos?
Tudo bem, Gustavo? Prazer estar aqui contigo. Esse convite especial foi uma honra para mim estar hoje aqui com vocês, trocar ideias, aprender juntos. Maravilha, cara, prazer é todo nosso. E para quem não conhece o Denardim, cara, meu amigo de longa data, o Denardim é sócio e diretor de planejamento da agência GH Branding, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em Winning Strategies pela Columbia University lá de Nova York, lembrando que é uma das melhores universidades do mundo, né? Cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por se colocar à disposição para falar um pouquinho com a nossa audiência. Eu quero teus insights, quero entender um pouco mais o que você entende vindo lá de Nova York com essa vibe. Cara, eu vejo que a inovação ela vem muito da insatisfação, né? E também da leitura de oportunidades. Então as empresas, as pessoas, na verdade a leitura das pessoas, né? As pessoas estão constantemente procurando melhorar suas vidas. E eu venho do universo do branding, eu vejo que as marcas que sabem fazer essa leitura e mapeiam o desenvolvimento das pessoas ao longo do tempo, eles conseguem ver oportunidades de agregar valor para essas pessoas, melhorar a vida delas, tornar a vida mais fácil. Então eu vejo que a inovação é muito regida por isso, no fim das contas, pelas pessoas, para agradar as pessoas, né? Entendi. Cara, eu tenho uma impressão, e é uma impressão, pode ser que eu tenha uma impressão que sabe você tem uma outra opinião. Eu tenho uma impressão que a palavra inovação ela tá meio que virando mainstream, assim, as pessoas falam inovação, mas elas não sabem exatamente o que significa inovação. O que é inovação para ti? Como é que você define inovação? Eu concordo contigo, mas eu acredito que está se falando tanto de inovação que eu acho que até as pessoas estão começando a aprender, né, o que é inovação. E eu vejo que, cara, como se vê muito na literatura, realmente a questão do inovar, a diferença entre inovação evolutiva e disruptiva também tem esse conceito muito importante. Mas na maioria das vezes hoje as questões que a gente vê como evolução e inovação, elas vêm realmente de forma muito orgânica, tornando melhor as realidades que a gente já tem hoje. Não são realmente questões que entram realmente para transformar o mundo, como a gente consegue ver com empresas mais icônicas, que tem, inclusive, com o Elon Musk, né, lançando soluções de internet para o planeta, por exemplo. Isso realmente eu vejo que são inovações mais disruptivas, né? Agora, na realidade, aterrissando para o mundo das empresas, eu vejo que a gente está preparado realmente muito mais para a evolução que está ao nosso alcance, porque a gente tem que deixar para essas pessoas muito mais visionárias, não a gente limitando a nossa capacidade, mas eu vejo que as empresas... existe um tema de casa que está muito mais próximo da nossa realidade que tem que ser feito, e a gente pode se inspirar essas grandes pessoas, esses grandes gênios, mas a gente tem que ter uma preocupação em trazer evoluções muito mais próximas do nosso cotidiano, ou seja, se aproximar de empresas, estar aberto a fazer muitas buscas, visitar organizações, conhecer empresas com práticas melhores que as nossas. Isso aí já são grandes evoluções que a gente consegue trazer para a nossa empresa e trazer mais retorno para o nosso negócio. É isso que você fala de inovação, você citou aí inovação disruptiva e inovação evolutiva. Deixa mais claro esses termos para nós. O que significa inovação evolutiva e inovação disruptiva? Inovação evolutiva, Gustavo, é quando a empresa ou a pessoa, enfim, você sai de um estágio que você está e você dá mais um passo, sobe um degrau. Por exemplo, uma empresa, fazer um exemplo super simples da transformação digital. Você sai do universo de um controle de uma planilha no Excel para um sistema que vai fazer isso de forma um pouco mais automatizada. Aí não houve uma grande disrupção, você simplesmente teve uma evolução tecnológica. Agora, uma disrupção é realmente quando eu mudo as regras de negócio, dando exemplos clássicos, por exemplo, de disrupção, como a gente até então tinha o hábito de usar o táxi e simplesmente agora a mobilidade a gente vem através de motoristas que são chamados para um aplicativo, né? Isso é uma evolução disruptiva, né? Trazendo um exemplo bem clássico. Interessante. E esse exemplo que você deu eu achei interessante, cara. Como é que você relaciona a inovação, por exemplo, com o tema sociedade? Porque pelo exemplo que você deu agora de mobilidade, isso impactou toda uma sociedade, uma cadeia da sociedade inteira. Como é que você relaciona esse processo de inovação versus sociedade, versus pessoas? Pessoas estão preparadas para isso? Como é que funciona isso? Cara, eu vejo que isso é uma questão interessante. Hoje se fala muito que a inovação, essa evolução, ela está ficando acessível por todo o globo, né? Ela está ficando flat, né? Ela é acessível, não tem mais barreiras. Mas ainda assim, até a gente que vem de uma realidade de cidade menor do interior, a gente vê que hoje
as evoluções elas estão chegando de forma muito mais rápida nas pequenas cidades também, mas ainda assim existe a barreira da cultura, né? Existe uma evolução cultural que tem que também acontecer. As pessoas têm que estar com mais sede de inovação, mais sede de novidades. Então isso também influencia muito. A questão a cabeça das pessoas vai ajudar a evolução a acontecer antes ou depois. E muitas vezes a cultura ela cria barreiras, né? As pessoas criam barreiras para aceitar o novo, e isso é um dos grandes gargalos de, às vezes, a inovação não ser tão rapidamente implementada na sociedade, né? Entendi. E onde é que a inovação trava, cara? Você comentou em cultura aí. É um dos pilares de travamento desse processo de... Eu acho, para mim, tem uma questão muito interessante, cara, e muito reveladora. Quando eu aprendi a olhar a inovação como algo que vai melhorar a minha vida, e aceitar isso como algo positivo, para mim, foi uma virada de chave, que eu vejo que muitas pessoas não têm. Elas olham a inovação como medo, aí tu cria um bloqueio, né? E a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de não querer gastar energia, né? Então, o que é isso? A gente não quer pensar, a gente quer as coisas mais fáceis, e o mais fácil é tu estar na tua zona de conforto. E às vezes a tecnologia, a inovação exige que você se dedique a conhecer algo novo, né? Às vezes não, sempre, né? Você é exigido a conhecer algo novo. Então você tem que estar aberto a isso, a tua cabeça já tem que estar... ter entendido lá no teu inconsciente que isso é uma coisa positiva. E as pessoas, no geral, elas têm um bloqueio, isso em massa, né? Falando que, obviamente, tem muita gente preparada para o novo, mas por que a inovação, ela não, em sociedade, ela não transcorre de forma tão ágil e instantânea? Porque as pessoas têm uma resistência. Eu sou apegado à minha zona de conforto e eu não quero gastar energia, isso é uma coisa inconsciente, gastar energia, cara, em pegar esse aplicativo e dar uma lida, entender os botões que tem. Por exemplo, eu crio uma resistência, daí eu deixo de lado, eu faço depois e não aceito isso. Então eu vejo que a barreira da inovação muitas vezes está em decisões simples do nosso dia a dia. E como é que a gente coloca, por exemplo, esse processo de inovação no dia a dia, na pessoa que está aqui embaixo vendendo bolo, ou o cara da padaria? Como é que esse cara tem a visão de inovação? Você tem uma visão super privilegiada, uma pessoa que estudou pra caceta, né? Que vem de fora, enfim, que trabalha com empresas de alta performance. E no dia a dia, a grande massa da população, como é que a população inova? Como é que eles fazem isso no dia a dia? Bela provocação, Gustavo. E eu vejo que aí agora vem uma questão mesmo, aí eu vejo que entra o papel do governo, assim, sabe? Do Estado, melhor, né? O papel do Estado, porque realmente... às vezes eu me dou conta, assim, cara, pensa, como você falou, eu me sinto uma pessoa privilegiada, que tive acesso a muito estudo, muita informação, uma boa educação. Agora você pega uma pessoa que tem uma condição de vida mais restrita, nasceu no meio de uma favela, de uma região muito pobre, né, cara? As verdades dele foram construídas todas baseadas naquela realidade. Como é que ele sozinho vai se despertar para uma inovação? Cara, eu vejo que não existe, sabe? Não existe. Se não vier alguma força, no bom sentido do Estado, ou até muitas vezes as empresas podem se mobilizar para isso, né? Já não precisa botar tudo na conta do Estado, porque muitas vezes não dá conta. Vir alguma organização com interesse, e isso já existe também, eu acho que é super importante, pessoas que mostrem o caminho, né? Porque para tu fazer uma pessoa transformar a sua realidade, tu tem que mostrar para ela que aquela realidade não faz sentido e tem uma realidade melhor. E muitas vezes as pessoas não vão se dar conta disso sozinho, né? Então eu vejo que tem que ter um esforço em cima, tem que ter uma operação para fazer isso se tornar realidade. Cara, e como é que tu vê, por exemplo, que você está me falando de Estado, e eu penso o Estado como, quem sabe, eu me relaciono muito à educação. Isso está ligado à educação? Essas pessoas, o mindset digital, o mindset de inovação, ele está ligado à educação? Como é a formação básica dessas pessoas? Como é que... Com certeza, né? As pessoas que têm uma educação mínima, básica, elas têm o privilégio de ter a mente preparada já para o novo, né? E como você usou o exemplo, daqui a pouco eu pego uma pessoa, o vendedor da rua ali, cara, provavelmente nem educação ele teve, né? Então por isso que muitas vezes eu focar só na camada da educação, eu não posso esquecer que tem pessoas que não têm acesso à educação ou não tiveram, então eu preciso lembrar delas na hora de fazer a inclusão também, né? Para que toda a sociedade seja coberta aí por esse despertar aí da inovação, de querer saber que eu ter acesso à tecnologia, eu vou melhorar minha vida, eu vou poder
de novo, ali mesmo o vendedor de rua, ele entender isso já acontece, né? Ele começa também muito no papo entre pessoas do mesma classe que atuam em negócios semelhantes, eu passar a ver o pipoqueiro cobrando com cartão de crédito, né? QR Code agora. Com QR Code, né? Então, isso é bacana, até trazendo um outro patamar, assim, quando a evolução ela é tão forte que às vezes ela sobrepõe barreiras, né? Porque justamente eu acredito que esse movimento acontece quando se propaga o benefício da tecnologia, né? Então as pessoas se conversam e aí isso força uma descoberta, até um contraponto do que eu falei, mas então eu vejo que são várias energias, né? Uma é realmente a preocupação com a educação e outra é a própria inovação, quando ela é tão forte a ponto de a sociedade comunicar isso de forma orgânica, né? Quase que auto-aceitar essa inovação, né? Exatamente, ela é mais forte que o sistema, né? Porque os benefícios são tão claros que ela atropela, né? Entendi. E fazendo um comparativo, cara, eu sei que você já viajou pro Vale, enfim, voltou de Nova York há pouco tempo, estudando numa universidade tão respeitada, né, uma Ivy League no mundo. Como é que você vê a diferença entre inovação nos Estados Unidos, a palavra inovação, o conceito de inovação nos Estados Unidos e o conceito de inovação no Brasil? Tu vê alguma diferença nesses dois aspectos? Cara, o que eu vejo é que a gente tem o brasileiro, né, tem essa síndrome do como é que se diz? Do cachorro magro. Cachorro magro, do vira-lata, né? A gente tem. Então, primeiro ponto, o mindset do brasileiro, e eu me incluo, eu sei disso, a gente sempre olha para o americano, para o europeu, ou enfim, qualquer outro país mais evoluído, sempre com um olhar de inferioridade, né? Então, eu acredito que quando a gente olha para a inovação, a gente olha numa perspectiva de aprender e copiar, né? E se tu pensar o americano, como eles estão liderando a economia, né? São um dos líderes da economia global, quando eles pensam em inovação, eles pensam sob uma outra perspectiva, eles pensam em eles puxar à frente, né? Eu vou pensar a nova onda, eu vou pensar a nova tendência, e eu acho que isso é uma coisa incrível, que inclusive dentro da nossa empresa a gente tenta implementar isso. Realmente a gente se desafia assim, cara, por que a gente não pode também pensar a nova tendência? Por que a gente tem que olhar e ver o mercado e copiar a tendência dos outros, né? E eu acredito que, pensando em comparativo país, eu acho que a massa do mindset de inovação um pouco é esse. Eu vou inovar, eu vou copiar os outros. Já um líder, eu vou inovar, eu vou explorar o mundo e vou ver o que de novo eu vou fazer, né? Eu vou cavocar em outras fontes, né? Não necessariamente... As barreiras do mundo estão muito mais baixas, né? Exatamente, né? Exatamente. Tem muito mais facilidade de informação, a viajar. Claro que agora com o Covid, com a pandemia, deu uma limitada, mas hoje é muito mais fácil tu acessar o mundo, né? Muito interessante. E falando em mundo, cara, eu vi que você citou aí Estados Unidos, você citou Europa, mas eu não vi você citando China. Muito bem, porque eu esqueci. China, cara, eu sei que você foi para lá já. Me conta um pouquinho da China e esse processo de inovação, porque China a gente sabe que era um país, né, com um cunho político socialista muito forte e hoje está se abrindo para o mundo. Me conta um pouquinho desse conceito de inovação e como é que o Brasil poderia seguir os passos da China, por exemplo. Cara, legal, até uma análise que eu fiz, assim, interessante. Antes de eu ir para a China, a minha visão de China era aquela visão depreciada, assim, né? Tipo, eles copiam o mundo, enfim, trabalho escravo, né? Aquelas caricaturas, né, que a gente tem do povo chinês. E eu fui viajar com esse mindset, claro que sabendo que a China é um país em grande expansão e evolução, e a gente foi lá com a curiosidade de desbravar isso. Chegando lá, eu me surpreendi com um país incrível que eu passei a respeitar e admirar muito. Realmente eles são extremamente profissionais no que eles fazem, eles são muito rápidos, eles são extremamente inovadores. Hoje eu até criei o hábito de assistir um canal chinês, né, que passa na TV fechada, eu assisto todas as manhãs, porque realmente eu consigo consumir inovação a partir da China. E eu vejo que, além do Vale do Silício, a China realmente está sendo muito inovadora nessa perspectiva. Então, eu fui para lá com uma visão de empresa de país que copia e voltei com uma visão de país que puxa a frente da inovação. Realmente muito surpreso.
E agora, engraçado, voltando para o Brasil e passando por toda essa pandemia, eu estou começando a voltar a ter de novo visão negativa da China, por causa de toda essa questão do próprio vírus, e a gente acaba associando. Enfim, essa questão que se fala um pouco da exploração comercial que está tendo agora, mas claro que são tudo influências que a gente recebe da mídia, e a gente não sabe efetivamente se a gente está consumindo algo que realmente é fato, né? Mas enfim, em resumo, hoje eu admiro muito eles, e eu acredito que o sucesso deles, até tu perguntou de onde que vem esse sucesso, achei muito interessante. A gente até conversando com pessoas na China, e eles trouxeram que a China faz um planejamento estratégico para 50 anos. Né? Então eles criam uma visão de futuro como uma empresa, né? Eles têm uma visão muito, muito profissional do crescimento da China. Isso eu achei incrível. E o que eles fazem? Não, além de fazer isso, eles chamam para o time para pensar o futuro da China com as pessoas mais qualificadas do mundo, né? O PhD, o Prêmio Nobel em Economia, eles chamam os caras mais qualificados para pensar o futuro. Então não tem como dar errado, né? Então não tem como dar errado, e por isso que eles estão comendo, né? Botando no bolso, né? Todo o globo, né? Todo o planeta. É impressionante, né? E tu acha que em quanto tempo o Brasil vai parar? Porque hoje eu vejo que a gente copia, a nossa cultura de inovação é muito copiada dos Estados Unidos, né? O que está acontecendo lá, a gente vem aqui, tenta copiar, tenta mimicar isso, né? Como você falou, ainda está um pouco aquém nesse ponto. Você acha que em algum tempo a gente vai começar a mimicar a China? Vai, e eu acredito que devagarinho esse movimento já está começando, né? Porque tem bastante brasileiro já visitando a China e se interessando por eles, pela cultura deles. Eu acredito que ainda talvez esteja muito lento, mas eu acredito que vai acontecer sim, porque eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas que vão para lá se admiram com o modelo deles e tentam aprender com eles, né? Então, eu acredito que esse movimento tende a acontecer sim. E se a gente estivesse falando aqui para empreendedores brasileiros, tá? Pegando sobre a perspectiva do empreendedor brasileiro, o que o empreendedor brasileiro precisa olhar, olhando para esses mercados, né? Olhando Estados Unidos e olhando China, o que o empreendedor brasileiro precisa prestar atenção para ele conseguir inovar no dia a dia? Vamos trazer esse assunto de inovação agora pro plano, né? Pro dia a dia. Como é que eu consigo, coisas práticas que eu consigo fazer para inovar de fato no meu dia a dia? Cara, eu acho que na verdade é muito fácil, assim, se for parar para pensar, né? Eu acho que o que bloqueia as pessoas de inovar mais é ter a capacidade crítica, né? Aquela velha história da zona de conforto, né? A gente aceitar os modelos que a gente tem internos como verdades e não estar aberto para o novo. Como é que eu convidaria um empresário, uma empresa que quer realmente começar a disruptar? Pesquisar, ser curioso, né? Então realmente ir atrás de informação, olhar empresas do seu segmento que estão tendo mais sucesso e empresas de outros segmentos que estão tendo sucesso também, não necessariamente da mesma indústria que você atua. Então essa sua capacidade de sair da sua zona de pensamento, eu vejo que é uma forma muito bacana de você inovar, porque você consegue muitas vezes copiar e colar modelos, ou você consegue adaptar, e isso você consegue trazer inovação de forma muito rápida. Às vezes são decisões básicas que você toma no seu dia a dia que dão uma virada de chave, desde por eu ter parado 1 hora para pesquisar um novo sistema de gestão, por exemplo, eu ter localizado, pesquisado, falado com pessoas que usam, estão satisfeitos, eu adapto e simplesmente, eu reduzo o tempo operacional da minha equipe incrivelmente por ter achado um sistema mais efetivo, ou eu economizo por ter mais qualidade na análise dos meus custos internos da empresa, enfim, só dando exemplos assim. Então, muitas vezes o problema da inovação está na preguiça das pessoas, né? As pessoas não inovam por preguiça muitas vezes, só que é um jogo contra si mesmo, né? Então, na verdade, essa preguiça está alimentando a longo prazo o quê, né? Você vai chegar aonde, assim? Então, essa é a provocação que a gente tem que se fazer. A gente está nesse mundo para crescer, para se desenvolver, né? Ao menos as empresas, se você tem uma empresa, você tem que ambicionar o crescimento. E se você ambiciona o crescimento, você tem que estar aberto ao novo e você tem que ser curioso, né? Não existe zona de conforto, né? Até a gente fala dentro da nossa empresa que a melhor zona de conforto para você se acostumar é a zona de desconforto, né? Te acostuma com o desconforto que tu vai se dar bem. Legal, a gente falou agora com o empreendedor,
o empresário, que está no topo da cadeia, né, que está pensando no negócio 24 horas por dia. Agora, como é que eu construo essa cultura de inovação dentro da empresa? Para as pessoas que estão executando na prática. Como é que você acha que dá para a gente melhorar esse processo de cultura de inovação para as pessoas que estão executando de fato no dia a dia? Tudo começa, cara, eu vejo que você transforma uma empresa quando, primeira coisa, a liderança assume e entende essa necessidade, né? Então, primeira coisa, o líder de uma empresa tem que ter isso muito claro. Segundo ponto, eu preciso comunicar isso para o meu time, né? O time tem que ter essa visibilidade, e comunicar não é só numa ação, eu tenho que ter uma rotina de comunicação relembrando essa importância, como se fosse uma campanha. Eu tenho que começar a gerar uma campanha interna de provocação. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu tenho que dar recurso para essas pessoas inovar também, né? Eu tenho que muitas vezes, um pouco até relembrando o tema do que eu provoquei, que o Estado tem que ajudar as pessoas a inovar, o líder da empresa tem que, de certa forma, os primeiros passos, muitas vezes, tu tem que pegar no colo ali e dizer, cara, lê esse site, estuda, assiste esse curso, né? Você tem que, muitas vezes, o líder ele tem que ser um filtro de ajudar as pessoas, às vezes, a sair dessa zona de conforto e começar a criar seu próprio formato de inovação, né? Então, muitas vezes, para a pessoa sair da sua zona de conforto, alguém tem que provocar e dar um choque ali para ela aprender e desenvolver o seu próprio processo de inovação. Cara, pegando uma perspectiva, por exemplo, dessas pessoas que estão lá na ponta de novo, pegando essas pessoas que tomaram um choque, que começaram o processo de cultura de inovação delas. A gente está vendo, e principalmente na pandemia, grandes índices aumentando absurdamente de saúde mental, né? Sobre o processo de, cara, a vida está virando um caos, é muita informação, as coisas estão mudando muito rápido o tempo todo. Como é que você acha que se relaciona, além de pandemia, claro, né? Tirando o tema pandemia, como é que se relaciona a inovação com essa cultura de mindset digital versus saúde mental das pessoas que estão executando? Isso é um tema que eu vejo que está realmente em alta em todas as empresas, no dia a dia de todas as pessoas. Está todo mundo sobrecarregado de informação e eu vejo que, naturalmente, as pessoas vão aprender a lidar com isso, umas mais rápidas e outras mais devagares. Mas aí até vem um aprendizado que eu trago lá da Columbia, que para mim foi disruptivo assim, na minha forma de ver a vida, que a gente... todas as pessoas, todas as empresas, todos os países, nós somos regidos por recursos e todos os recursos são limitados, seja dinheiro, seja tempo, seja pessoas. Tá? Então a capacidade, a provocação que eu faço para as pessoas a partir desse aprendizado é ter a capacidade de saber o que é importante para a sua vida. Né? Então eu tenho que ter a capacidade de filtrar a informação e saber o que é relevante para mim, o que realmente eu preciso resolver hoje, o que é estratégico e o que eu realmente... eu posso ou delegar ou eu posso descartar que não faz sentido para a minha vida. Eu acho que a questão do ajudar as pessoas a ter sanidade mensal, uma é a capacidade delas de autogestão, de o que realmente elas têm que saber, o que é importante para elas naquele momento, porque todo mundo tem 24 horas na sua agenda, então a gente tem que ter a capacidade de qualificar o nosso tempo. Mas claro que se uma pessoa está numa empresa que não tem a capacidade de fazer a gestão de prioridades, essa pessoa também está num problema. Saia dessa empresa. Tu tem que sair dessa empresa, porque muitas vezes, você é uma peça... O membro de um time, muitas vezes, você não tem essa... Você pode provocar, mas se você não conseguir provocar a mudança, você tem que... Porque é tão forte esse movimento da prioridade que ele tem que vir de cima, ou um exercício conjunto com o time, né? Tem que ser fluido, né? O funcionário na ponta, o colaborador, ele tem que dizer, cara, não estou aguentando. O superior tem que ter a capacidade de ajudar ele a gerir, aumentar time, enfim, tem que ter toda essa troca, né? Então é fundamental essa troca para se ter o melhor aproveitamento. Mas em resumo, foco, né? Priorização, assim que se resolve o caos, né? Interessante. E agora, de novo, nessa questão do profissional, cara, que tipo de habilidade, que tipo de pessoa é esse profissional que executa isso, cara? Que tipo de habilidade esse cara tem que ter hoje em dia? Porque o profissional que teoricamente entra nas empresas hoje, quem sabe ele não está preparado para isso, ou tu acha que ele está? O profissional hoje mais disputado no mercado é o cara interessado e curioso, né? O cara que quer fazer acontecer na empresa e é curioso, tem vontade de aprender. Então, esse cara, ele vai ajudar a empresa a trazer um mindset de evolução, de transformação, a pessoa que entra com vontade de fazer acontecer. Eu acho legal que
na nossa empresa, a gente não... eu, por exemplo, cara, eu olho um currículo muito superficialmente. Eu pego muito mais a pessoa, o papo com ela e os primeiros dias de trabalho que a gente vê se uma pessoa ela vai ter futuro ou não. Então, tá muito mais na atitude, né? Voltando. Então, o mercado precisa... os profissionais estão buscando recolocação, enfim. O segredo que eu vejo para se dar certo nesse mercado truculento do caos é realmente interesse e vontade de fazer acontecer, né? Para ajudar a empresa a resolver os problemas juntos. E agora a gente chegou num momento muito especial do nosso programa. É o momento das Trend Hunters, ou exatamente das trends que a gente está buscando aqui passar aí para vocês. Eu vou perguntar para o nosso convidado 3 tendências que ele acha que vão acontecer para o futuro para você ficar ligado. Dena, na tua opinião, quais são as 3 trends que você acha que aí para frente elas vão pegar e a galera de casa precisa ficar ligada? Quando você fala em futuro, cara, eu me preocupo em trazer algo muito para o momento agora, que as pessoas possam utilizar no curto prazo. O que eu tenho visto, eu vou trazer mais perspectiva de empresa, que é o ambiente que eu gravito aí, que eu domino mais, né? O que eu tenho visto movimento para as empresas se preocupar é a questão se fala muito em ESG, né? Então que está muito ligado à sustentabilidade e diversidade, né? Então cada vez mais as empresas e as marcas estão sendo colocadas à prova sobre o quanto elas se preocupam com o mundo que elas atuam, né? Então, essa é uma grande tendência. As marcas que estão sabendo trabalhar, sendo inclusivas nos seus times, que estão pensando com o impacto que o seu trabalho traz para a sociedade, tanto às vezes emocional, quanto realmente econômico e do planeta, assim, quanto saúde do planeta, né? Então essa é uma grande tendência e isso vai esquentar muito nos próximos anos e já está começando de forma muito forte. Uma outra dica que eu poderia dar, assim, de ficar ligado, é que muita gente já está vendo, mas vai ficar cada vez mais sofisticada, é a questão dos dados, né? A gente gerir as nossas vidas através de dados, né? A gente está vendo cada vez mais esses widgets, né? Esses equipamentos que a gente usa, relógios, o celular, trazendo cada vez mais dados da nossa vida. Isso está ajudando tanto as marcas a ter cada vez mais qualificação de quanto interagir com essas pessoas, quanto a gente, quanto ser humano, de qualificar a nossa vida, né? Por exemplo, como as pessoas já têm absorvido isso, está indo para níveis mais profundos, essa questão de eu ver como um relógio que você tem aí, que vê a qualidade do seu sono, né? Que hoje já está se tornando comum. Isso, a tendência é cada vez mais a gente ler o nosso dia a dia e melhorar a qualidade da nossa vida a partir de dados, né? Então, isso é bem bacana, as marcas e as empresas têm que estar preparadas para isso, cara. E uma terceira dica, cara, que na verdade é da evolução de toda a humanidade, que sempre vai ter, que eu acredito, é tu ter a capacidade de ajudar as pessoas a melhorar o seu tempo, né? Tornar o seu tempo mais produtivo. Então, toda empresa que trabalhar com soluções de economia de tempo, cara, de tornar a vida das pessoas mais prática, isso vai estar sempre trendado. Isso é sucesso sempre. Muito bom, muito bom. Dena, gostaria de te agradecer muito pelo teu convite, pelo teu tempo, de compartilhar um pouco desse teu conhecimento com a nossa audiência, por se colocar à disposição aqui para passar toda essa massa de conteúdo que você deu aí pra gente. Muito obrigado pelo teu tempo, cara. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês aí. Maravilha. E muito obrigado você, ouvinte, seguidor, espectador, ou seja lá de onde você nos acompanha. E se você quiser participar, mande sua pergunta pro WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou manda um direct lá no nosso Instagram. E eu sou Gustavo Anzel e a gente se encontra semana que vem no próximo Trend Hunter aqui na Jovem Pan. Valeu, falou, tchau!